Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Caia Responde. Estou trazendo aqui mais uma questão para vocês. Essa situação que a gente vai ver aqui hoje não é anônima, a pessoa autorizou que eu fale, né, o nome tanto dela quanto da pessoa que está sendo questionada, perguntada, né, que está envolvida aqui na questão, tá? Por isso vocês vão ouvir os nomes das pessoas. Mas nem sempre precisa ser assim. Tem muita gente que pede para participar, né, do quadro Caia Responde de forma anônima, sem que eu revele os nomes, tá? Então, quem quiser, quem se interessar e quiser participar do quadro Caia Responde, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. E aí a gente conversa, eu explico mais, a gente conversa direitinho sobre como funciona esse quadro, que, como eu já adiantei aqui, pode ser feito de forma anônima ou não, tá? Nesse caso aqui, a pessoa, né, disse que não teria problema em falar o nome das pessoas envolvidas, tá? A gente vai ver uma questão aqui de relacionamento, tá? Mas não é um relacionamento amoroso, é um relacionamento de amizades entre duas pessoas, né, que tem ali uma relação de amizade. Esse método que eu vou usar para fazer essa abertura, né, para fazer essa leitura, é o jogo do relacionamento. Eu vou usar o tarô de Crowley para fazer essa leitura, certo? Não vou usar a princípio, né? Não vou usar o baralho cigano. Vamos ver se a cigana Carmen, durante aí a leitura, pede para que eu acrescente algo, né? Na leitura com o baralho cigano, mas a princípio eu acho que eu vou usar o tarô de Crowley apenas, tá? Então, como eu falei, o método, né? É o jogo do relacionamento e é para falar de situações que compõem aqui, no caso, uma relação de amizade, certo? Então, aqui, como vocês podem ver, eu já abri, né, as cartas aqui, coloquei elas na posição de leque, tá? Mais uma vez falando para vocês que é uma leitura que vai falar sobre relações entre amizades, tá? Por isso, o método que eu vou usar é o método, né, do jogo dos relacionamentos, tá bom? Porque usando o tarô, eu acredito, né, que esse seja um dos melhores métodos para esclarecer algo quando se trata de relacionamentos, como eu disse, seja um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar, de amizade, entre vizinhos, tá? Então vamos lá, eu vou agora, vocês vão esperar só um pouquinho para eu poder ler aqui direitinho a pergunta, né? Ler os nomes aqui certinhos, para que eu possa formular da melhor maneira a pergunta a ser feita para o tarô. Então vamos lá, a gente tem aqui, né, a Aline, ela tem uma amizade com a Fernanda, e ela quer entender um pouco melhor sobre essa amizade. A Aline, ela recebe muitos conselhos da Fernanda, por vezes conselhos bem valiosos, que ajudam bastante, outras vezes nem tanto. E às vezes ela tem uma certa desconfiança na intenção dos conselhos, né, na intenção da orientação que ela está recebendo da Fernanda. E ela quer entender um pouco mais da profundidade dessa amizade, se ela deve continuar seguindo as orientações que ela recebe, se ela deve continuar confiando, né, nos conselhos que ela recebe, ou se de fato tem, né, algo por trás de algum conselho, de repente, que às vezes ela percebe, né, que o conselho ele não tá tão genuíno, né, não tá sendo tão sincero, tão honesto, e que pode haver aí alguma intenção por trás disso, pode ter aí alguma intenção, como eu posso dizer, alguma intenção oculta, entende? Então, o que a gente vai ver aqui é isso, a Aline querendo se aprofundar mais, entender um pouco mais quais são as intenções da Fernanda nessa amizade, né, no contexto aí todo, em tudo que engloba essa amizade, principalmente em se tratando, né, dos conselhos que a Aline recebe
da Fernanda, tá? Agora então eu vou começar a tirar as cartas, né? Aqui do leque de cartas, tá? Eu vou primeiro fazer assim, eu vou tirar todas as cartas e já vou posicionando elas aqui da forma, né, que é desenhado esse layout. Então essa aqui é a primeira carta. Agora a segunda carta. Peraí, deixa eu já deixar aqui do lado certo. E aí, quando eu virar as cartas, eu vou explicando para vocês o significado de cada uma delas e o porquê da posição em que elas se encontram, tá? Como eu falei, eu vou primeiro puxar, né, todas as cartas aqui. E aí, depois que eu houver tirado, né, todas as cartas, então eu vou explicando o que cada posição nesse layout significa. E aí parto, né, então, para a leitura, tá? Vamos lá, mais uma aqui. Eu já vou explicar para vocês, deixa eu acomodar elas mais para cima, porque aí vocês conseguem visualizar melhor, né? Cada carta, deixa eu ver, assim, acho que assim tá legal. Assim, acho que vocês conseguem, né, já visualizar bem todas as cartas. Então, só finalizando aqui de arrumar as cartas, de posicionar, e aí só deixa eu ver se tá ok. Tá sim, dá para vocês verem as cartas. E essa primeira aqui, então, é o indicador. Ela é a carta tema, né? Ela mostra o tema que rege essa relação de amizade. E essa coluna aqui, ela é o consulente, né? Ela representa a Aline, aqui no caso, quem tá fazendo a consulta, quem pediu, né? Fez a pergunta, tá? E aí, aqui a gente tem, então, no caso, a Fernanda, que é de quem a Aline, no caso, tá fazendo a pergunta, tá perguntando, certo? Porque então aqui, como eu falei, a gente tá vendo aí uma relação entre duas amigas, a Aline e a Fernanda, tá? Virando então agora as cartas, essa daqui é a nossa primeira carta, né? O tema, que eu já havia falado. A segunda carta. Eu vou virar todas as cartas primeiro e aí depois a gente começa então a fazer a leitura, a interpretação, tá? Aqui então é a fileira da Fernanda, né? Que é essa daqui. Agora a fileira da Aline. Deixa eu virar aqui todas as cartas primeiro então para vocês. Espera aí. Pronto, aqui então agora a gente tem todas as cartas aqui bem posicionadas e todas as cartas viradas. Então deixa eu só ajeitar aqui de novo as cartas e falar para vocês que a gente tem aqui a carta do louco, né? O arcano do louco, a gente tem a riqueza, a volúpia. Aqui na carta tema, no indicador, a gente tem a carta da dor. A gente tem também a carta o valor, a gente tem o pendurado e saiu aqui também o diabo. Essas são as cartas que estão compondo, né, esse layout, essa leitura do jogo do relacionamento, jogo dos relacionamentos. E aqui, como eu falei já, um relacionamento de amizade entre a Aline e a Fernanda. No centro da leitura, então, começando agora a interpretação, né, começando agora a leitura, no centro, como eu falei, a gente tem a carta número 1, que é a carta tema, né? A carta que determina a característica predominante nessa amizade. E aí saiu a carta da dor bem nessa posição, né? Então, a carta que determina, né, a característica da amizade, a energia que está predominando neste relacionamento de amizade nesse momento, é a carta da dor. Em outros tarôs, né, essa carta, a dor, ela também é conhecida como 3 de espadas. Como eu falei, eu estou usando o tarô de Crowley e ele dá outras denominações, né? Ele nomeia de outras formas algumas das cartas, tá? Então aqui a gente tem a carta da dor e em outros tarôs, no White, por exemplo, né, no Marcelo, enfim, seria o 3 de espadas, tá?
Aqui no caso, no tarot de Crowley, ela tem alguns significados bem diferentes, né? Eu pelo menos considero assim bem diferentes. Como por exemplo, tem uma rosa, né, sendo destruída, né? Uma rosa sendo perfurada, e o significado disso é mostrar que o coração, né, está sendo atingido, entende? Que a beleza, a harmonia que existe ali naquela relação, ela está sendo destruída, né? Ela tem um fundo escuro que traz um infortúnio, entende? Que fala de expectativas não tão positivas, né? Não tão boas. O que mais que traz aqui? Constatações também, né? Desagradáveis, porém constatações reais, né? Constatações seguras, que isso é representado aqui nos elementos, no elemento e no número, né? O elemento ar e no número 3. Então tem umas simbologias, uns significados diferentes que me atrai bastante nesse tarô de Crowley. E trazendo agora, então, para o contexto da leitura, aqui onde a gente está vendo essa situação dessa amizade, né, desse relacionamento de amizade, aqui fala sobre decepção, né, o tema dessa amizade, né, o que está predominando é decepção, é tristeza, é desamparo. A gente pode entender aqui também que existe medo de se perder esta amizade. Eu entendo que muito pelo lado aqui de quem está fazendo a pergunta, a consulta, né, a Aline, existe um pouco de medo de perder essa amizade, um pouco de cautela, né, para direcionar, né, para lidar com o fim dessa amizade, entende? E essa carta, ela te encoraja a você se abrir para uma percepção desagradável, né? Porém necessária, entende? De começar a perceber algumas coisas, mesmo que elas não sejam tão agradáveis, mas entender que elas estão ali, que elas existem e que elas são necessárias, né? De serem compreendidas, de serem percebidas, tá? Agora, então, analisando as duas cartas de cima, as duas primeiras cartas de cada... A primeira carta, né, de cada coluna, a gente vai ter o plano consciente, né? Ou seja, a gente vai ver o que cada uma delas, tanto a Aline quanto a Fernanda, o que cada uma delas pensam sobre essa amizade, como que elas avaliam, né, conscientemente, tá? O relacionamento que elas têm de amizade, tá? Então, a gente tem aqui a carta do louco e a gente tem a carta o valor. O valor também, outros tarôs, né, nomeado aí de 7 de paus, tá? Então essas são as duas cartas que vão dizer pra gente aqui o que cada uma delas pensa, né, sobre a amizade, como elas avaliam conscientemente a amizade entre elas. Então aqui na fileira da Aline, né, de como ela vê né, essa amizade, como ela avalia, a gente tem primeiro aqui que ela põe um potencial, ela via, né, um potencial aí nessa amizade, entende? Ela entendia que essa amizade poderia, de alguma maneira, de repente, né, permanecer, crescer, enfim, né? Mas aí ela começa então a perceber algumas circunstâncias, né, mais caóticas, assim, algumas circunstâncias que já não estão correspondendo, né, que já não estão mais correspondendo com as expectativas dela, né? Ela começa a perceber que algo diferente começa a acontecer nessa amizade, e a avaliação dela então começa a mudar. Tudo aquilo onde ela via um potencial, né, de crescimento, um potencial de descontração, um potencial de uma convivência afetuosa, né, enfim, de repente tudo isso começa a cair por terra, né, de repente tudo isso começa a não fazer mais sentido, principalmente porque ela nota uma falta de responsabilidade da outra parte, né? Lembra que no começo, né, a gente começou a falar aqui sobre o questionar, né, alguns conselhos
que alguns conselhos eram muito ok, né, muito válidos, mas outros ali eram conselhos que já não condiziam tanto, né, tão genuinamente com a situação. E aí então a Aline começa a perceber uma falta de responsabilidade em dar alguns conselhos, entende? Já do outro lado, né, a gente tem aqui para Fernanda o 7 de paus, né, a carta do valor. E aí a primeira energia que me chama muita atenção é de se sentir ameaçada de certa maneira e por isso ela precisa se autoafirmar, sabe, dentro dessa amizade e por vezes ela se dá conta de que está desperdiçando as energias dela nessa amizade. Entende? Porque ela percebe que nem todos os conselhos que ela dá para a Aline, né? Nem tudo que ela fala para a Aline é absorvido e posto em prática pela Aline. E aí ela começa então a questionar se ela não está desperdiçando o tempo dela, entendeu? E com isso, de uma certa maneira, né? Ela já começa a perceber um afastamento, sabe? Ela já começa a perceber conscientemente que essa amizade, né, ela não tá mais vingando, né, ela não tá mais prosperando como antes, ou pelo menos como deveria, entende? E o que eu percebo aqui também é uma possibilidade dela mesmo já começar a afastar, né, ela mesma já começar a se afastar, né, desse relacionamento que ela entende que já esteja então desgastado. Agora então a gente vai ler aqui as duas cartas do meio, né? E essas cartas elas representam o aspecto emocional, tá? Elas indicam o que cada uma delas traz no coração, tanto a Aline, né, quanto a Fernanda. A gente vai ver aqui o que tá no coração mesmo delas, o que sente, o que anseia, o que teme, enfim. Vamos ver a carta que vai dizer aqui, né, o que cada uma delas traz no coração em relação a essa amizade, ou em relação em como elas se sentem, né, sobre essa amizade. Então, no caso aqui, né, com a carta da riqueza, o 10 de ouros, eu vejo a Aline aqui muito tomando consciência do seu valor, né, tomando consciência do quão valiosa ela é dentro dessa amizade ou para esta amizade, entende? E com isso, ela começa assim a sentir uma certa preguiça, né? Uma preguicinha de manter essa amizade que já não faz mais muito sentido para ela, sabe? Ela está se colocando num lugar de entender os valores, né, reais que estão incluídos aí nesta amizade. Então aqui o que eu percebo é que no coração dela ela começa a sentir um medo também, sabe, de estar se superestimando, sabe, ou superestimando a amizade, né, o significado de manter ali e se aprofundar nesta amizade, entende? E ela tá se colocando agora num momento de se priorizar, de se valorizar dentro desta amizade. Aqui do outro lado, né, com a carta do pendurado, eu vejo muito, no caso a Fernanda aqui, né, muito se entregando, sabe, ao inevitável. Já que tá chegando no fim, já que não, eu já percebo, né, já sinto que não vai durar muito essa amizade, então eu já meio que largo de mão, sabe, já começo assim a não sentir mais tanta necessidade de fazer algo, né, para de repente mudar alguma coisa nessa amizade. Eu meio que percebo aqui, sabe, ela é dividida nas suas contradições, sabe, assim, ela reconhecendo, né, que foi contraditória muitas das vezes, né, nos seus conselhos, por exemplo, e aí ela coloca isso como o gatilho, né, para largar a mão, sabe, assim, ao invés de voltar, de reconhecer, né, de dar 2 passos atrás
e reavaliar, né, o que foi orientado ali, né, o que ela orientou, o que ela aconselhou, ao invés então dela voltar e fazer essa avaliação, essa reavaliação, ela simplesmente, né, acaba colocando isso como então deixa pra lá, eu não vou, não vale a pena, né, é inútil esse esforço, sabe, eu vou ficar me movendo em círculos, né, vou ficar andando em círculos, vou ficar presa, né, a um dilema, sabe, e não é o que eu quero para agora, não é o que eu sinto vontade de fazer. Então eu sinto ela bem largando mão mesmo, abrindo mão, né, no coração dela. O coração dela já abriu mão, na verdade, sabe, dessa amizade. Agora, o que a gente vê aqui já na fileira final, né, nas cartas finais aqui, nas últimas cartas de cada fileira, seria como elas, independente do que elas pensam, independente do que sentem, né? Então, independente da carta de cima, independente da carta do meio, nessas cartas finais é o que tem ali, o que se encontra por trás de tudo isso, né? É a fachada, né? O que elas, por exemplo, como cada qual se apresenta, né? Ou seja, o posicionamento, né, externo delas, entende? Aqui então, na carta da volúpia, a gente tem, né, um posicionamento da Aline se mostrando ali como uma pessoa de muita coragem, muito forte, né, que tá ali, de repente, até disposta, né, a passar por cima ali de qualquer sentimento, de qualquer coisa para manter a amizade. Essa, como eu tô falando, é a aparência que a pessoa tá exteriorizando, né? Então a Aline, ela não deixa, no caso, a Fernanda perceber que ela tá chateada, que ela tá angustiada, ou que ela tá, né, suspeitando de algo dentro dessa amizade, que ela tá meio encucada aí com algumas coisas, entende? Aparentemente, né, o que ela passa é de uma pessoa que tá forte, né, que tá ali encarando tudo, que tá fazendo com que a amizade se mantenha, né? Ela consegue mascarar, né? A Aline aqui, ela consegue mascarar os sentimentos de tristeza, né? Enfim, tudo que a gente viu ali já nas leituras, né? No começo aí da leitura, entende? Essa então é a aparência, é o que a Aline consegue exteriorizar, tá? Para Fernanda. A Aline não, a Fernanda aqui, né, com a carta do diabo, a energia que eu consigo sentir é que assim, a Fernanda parece que ela faz um pouquinho de questão de mostrar para a Aline que ela tem algumas cartas na manga ou que ela tem ferramentas, sabe? Ela tem ferramentas ali para às vezes, por alguma razão, amedrontar ou colocar medo, sabe? Ou para controlar, né? Alguma coisa, né, em relação a Aline, sabe? Aqui eu vejo a Fernanda colocando muito o lado, expondo, né, exteriorizando muito o lado sombra dela, sabe? Essa carta, ela também me passa muito uma energia de sede de poder, de querer ser superior, sabe? Ou de mostrar que ela tem algumas ferramentas em mãos que a tornam superior, ou que a tornam melhor, ou mais sábia, né? De repente, pode ser muito por conta dos conselhos, né, que ela direciona para a Aline, né, das coisas que ela vem aconselhando a Aline, e muitas das vezes a Aline acabou acatando, porque eram conselhos ok, né? Eram conselhos válidos. Os que não eram válidos, né, a Aline não absorveu. Mas, enfim, pela Aline ter absorvido e colocado em prática alguns conselhos, isso daí faz com que a Fernanda se coloque numa posição, né, de mestre e a Aline de aprendiz, sabe? É como se ela tivesse algo além, algo a mais, né? A Fernanda, do que a Aline. Então ela passa essa imagem, sabe, para a Aline, ela passa essa imagem
né, dentro da amizade, né, dentro do relacionamento. E aí, então, fazendo aqui, agora tirando aqui a quinta essência, né, dessa leitura, que é a soma dos arcanos que são numerados, né, que contém um número, a gente chega aqui, então, na carta do Hierofante. E aí, essa carta, ela deixa um conselho que é o de, para a Aline, no caso, né, não se prender a questões, né, que já estão mortas, né, a relações que já estão mortas, as situações que já estão mortas, né, para você buscar sempre o sentido oculto, né, das coisas, para você sempre buscar de fato entender o que está acontecendo, para que você possa tomar a melhor decisão, né? Como aqui no caso você veio atrás, você buscou, né, se aprofundar mais no que está acontecendo nessa relação de amizade, para você poder determinar os seus próximos passos, né? Mas você quer dar os próximos passos com confiança, né? Com certeza, né? Por isso que o Hierofante fala sobre você sempre buscar o sentido, né? O sentido de tudo, né? O sentido de todas as coisas. E principalmente, então, para você não se prender, né? Em algo que já está sem vida, ou seja, né? Nessa amizade, para você não ficar se prendendo, se segurando no que não faz mais sentido, entendeu? Então é isso, essa foi a leitura para esse Caia Responde, né? Onde a gente pôde aí se aprofundar um pouco mais numa relação de amizade, onde a Aline queria saber, né, o que estava acontecendo, o que tinha por trás aí dessa amizade dela com a Fernanda, que por diversas vezes ela sentia alguma coisa estranha, principalmente, né, vinda da Aline, da Fernanda, principalmente quando se tratava de alguns conselhos ou de algumas determinadas situações, sabe? Onde a Fernanda não parecia ser tão genuína, né, nos conselhos. Então a Aline queria saber se podia continuar confiando nos conselhos da Fernanda. A Aline queria saber se podia continuar levando adiante essa amizade, ou se de repente ela mantinha a amizade, mas abstraindo e ignorando totalmente os conselhos, né? E aí essa foi então a leitura de hoje. Eu espero que tenha esclarecido, né? Que pelo menos para a Aline, que é quem pediu essa leitura, que ela tenha sido bem esclarecedora, que tenha dado aí alguma orientação, direcionamento, né? Para que ela possa aí se decidir, né, no que fazer em relação a essa amizade. Gratidão.